Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Vamos neste momento, neste instante, então meditarmos na palavra do Senhor, crendo que o nosso Deus tem algo a falar conosco ainda esta manhã, né? Deus é maravilhoso, Deus já estabeleceu algo nas nossas vidas no dia de hoje. Você com certeza já foi abençoado pelo poder de Deus durante os louvores, durante as orações, e agora nós vamos ouvir a voz do Senhor, aquilo que Deus tem para falar conosco, não é? Então eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra ali no livro de Daniel, capítulo número 6, a partir do versículo número 7, o Senhor diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto, assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, lhe trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. Aleluia. Somente até aqui por enquanto. Vamos orar e buscar ao Senhor. Peça que Deus fale contigo neste dia, para que a glória dele se manifeste em você. Aleluia. Filho do Deus vivo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. Deus vivo, Senhor do universo, Deus de toda a terra,
Senhor, que nos ouve, Senhor, Deus que tem, Senhor da glória, algo grande para as nossas vidas esta manhã, Senhor. Deus que tem algo grande, Senhor, para o teu povo, eu creio, Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste dia, Senhor. Afinal, tu és um Deus grande e poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo a ti agora, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, a falar conosco, Senhor. Oh Deus, Santo de Israel, fala os ouvidos, fala os corações, fala as mentes, Senhor. Chama o teu povo, Labassúbia, Labacheias, Rica, Labanaya, Serevicamba, Labassuriamba, Ricamba, Labacheias. Oh Deus, chama, Senhor, chama aquele, Senhor, que necessita, Senhor, ouvir, Senhor da glória, Pai, a tua palavra, aquele que necessita ouvir, Senhor da glória, sobre o teu poder, sobre a tua graça, sobre o teu amor, Senhor. Oh Deus dos exércitos, alcança, Senhor, os aflitos, os abatidos, Senhor, os amargurados, Senhor, aqueles que não têm mais esperança, Senhor da glória, Pai. Alcança aqueles, Senhor da glória, Pai, que está a ponto de desistir, Senhor. Pai amado, leva esta palavra, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Senhor, há pessoas, Senhor, que estão longe, distantes, necessitadas, Senhor da glória, Pai. Papai, eu te peço, me usa, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, Senhor, pela graça de Jesus Cristo, Senhor. Oricamba, Labassuria, Labacheias, Serebicamba, Labacheias. Oh Deus, toca na minha mente, Senhor. Oh Deus, toca no meu coração, Senhor. Oh Deus, toca nos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala alto a mim, Senhor. Cala, Senhor, os meus pensamentos. Cala, Senhor da glória, Pai. Senhor, as minhas emoções, para que flua o teu Espírito Santo agora, eu te peço, Senhor. Papai, opera milagres, faz maravilhas hoje, Senhor. Durante esta ministração eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Palavra que a maioria das pessoas conhece, né? Palavra que normalmente é ministrado muito para as crianças de diversas formas, com diversas alegorias, né? E com certeza você já deve ter ouvido falar dessa história, né? Da história de Daniel na cova dos leões, né? Irmãos, Daniel era um homem judeu que estava ali cativo, né? Daniel era escravo ali na Babilônia. Daniel foi levado, né, juntamente com a grande maioria do povo de Israel ali para a Babilônia. E Daniel era um homem que, embora fosse escravo, era um homem, né, que já chamava a atenção por sua sabedoria, pelo seu discernimento, já tinha chamado a atenção ali de Nabucodonosor, né, e rei da Babilônia, quando o povo de Israel foi levado cativo. E agora, né, quando o rei Dario ali governava, também Daniel chamava a atenção, também pelas mesmas características, né? Era um homem inteligente, era um homem sábio, e era um homem honesto e fiel ao rei Dario, né? E ali nós vemos aqui, né, no comecinho dessa história, algo importante para você lançar no seu coração, né? Para você se lembrar durante essa ministração. Ali na Pérsia, né, onde se situava ali a região da Babilônia. A Pérsia era dividida em diversas regiões, e ali o rei Dario constituiu 120 sátrapas, que eram uma espécie de prefeito, né? E elegeu ali 3 supervisores, que eram uma espécie de governador, né? E Daniel era um dos 3 governadores. E Dario, o rei Dario tinha a intenção de colocar Daniel como supervisor de todos, né? Ou seja, entregar praticamente o reino administrativo a Daniel, por conta do destaque que Daniel ali mostrava, que Daniel ali expunha, né, a respeito da sua sabedoria e também a respeito da sua fidelidade, né? E é óbvio, irmãos, que isso chamou a atenção de todos os outros governantes ali, aqueles 120 sátrapas, né? Chamou a atenção dos outros supervisores também, e eles procuravam
a todo custo achar algum defeito ou achar alguma situação na vida de Daniel que pudesse ali levar à sua destituição daquele cargo. E eles procuravam, e a própria Bíblia diz aqui que eles não conseguiram encontrar. Então eles resolveram, convencer ali o rei Dario, que de forma inocente, sendo persuadido ali por palavras agradáveis, por palavras que geravam um orgulho em relação àquilo que ele era, resolveram ali, juntamente com o rei, proclamar, assinar um decreto, onde durante 30 dias ninguém poderia orar ou buscar outro Deus que não fosse Dario. E se caso acontecesse de uma pessoa ser pega ali buscando outro Deus, ele seria lançado na cova dos leões, ou seja, seria morto. E o rei, convencido pelas palavras que invocavam ali o orgulho do rei, ele assinou esse decreto, e ali, como você mesmo ouviu aqui, um decreto assinado ali naquela nação dos medos e dos persas, era irrevogável. O próprio rei tinha que submeter aquela palavra. Então, se o rei descumprisse um decreto ali assinado por ele mesmo, ele seria punido pelo próprio decreto que ele havia assinado. E é importante, irmãos, você já perceber aqui determinadas coisas que são muito importantes para as nossas vidas espirituais e nas nossas vidas neste mundo. Nós que somos cristãos devemos ser como Daniel, ser pessoas íntegras, sabe? Pessoas que geram ao seu redor coisas boas, onde as pessoas enxergam nas nossas palavras e nas nossas atitudes sabedoria, onde as pessoas enxergam bom senso, onde as pessoas enxergam que nós não somos pessoas tolas ou pessoas imprudentes, Tudo isso a Bíblia ensina que nós devemos ser. Então você, como cristão, um cristão verdadeiro, não como um cristão que o Brasil todo propaga que é, cristão é aquele que segue a Cristo. Então você, como um seguidor de Cristo, deve ter isso no seu coração. Veja o exemplo de Daniel, que era um homem ali, de extremo, que tinha extremos cuidados com as coisas que são de Deus, buscava em Deus ali a sabedoria, buscava em Deus a orientação durante as suas orações. E aqui, nesta passagem bíblica, um exemplo das orações de Daniel é que ele entrava na presença de Deus, e pedindo, aliás, agradecendo ao Senhor e pedindo ajuda de Deus, Olha que coisa maravilhosa, Uma postura de um verdadeiro cristão. Uma pessoa sóbria, uma pessoa inteligente, uma pessoa que age com sabedoria, uma pessoa que é uma pessoa zelosa, uma pessoa que é fiel ali ao seu chefe, ao seu superior, uma pessoa que faz o melhor de si, que dá o melhor de si em tudo, em todas as coisas. O próprio Senhor Deus disse ali numa das cartas do apóstolo Paulo que nós devemos tratar fazer as coisas para o nosso patrão como se nós estivéssemos fazendo para Deus, porque isso é agradável a Deus, Isso é agradável a Deus, E nós, irmãos, temos visto aí, de forma terrível, que as pessoas, elas estão muitas vezes sendo bons empregados, mas em relação a Deus estão tendo posições e estão agindo de forma terrível. Ou seja, aquilo que Deus disse para ser bom para a nossa vida, e para o nosso patrão, é completamente invertido. As pessoas estão invertendo tudo, ao invés de tratarem o patrão como tratam Deus, estão tratando o patrão como Deus e Deus como patrão. E isso é terrível, sabe? Porque essa inversão de valores não funciona.
né, haverá o quê? Destruição nas duas áreas, né? Haverá destruição tanto na área material como na área espiritual, né? Mas voltando aqui ao texto, né, e todas as vezes, irmãos, é bom você perceber isso na sua vida toda, que muitas vezes, né, virão situações na sua vida que serão geradas, né, serão geradas para te destruir, para te prejudicar, né? Quantas vezes, né, Satanás usa determinada pessoa ou determinada situação para te prejudicar, porque tudo aquilo que reluz, né, no mundo espiritual consome as trevas, né? Tudo aquilo que brilha no mundo espiritual consome as trevas, né? Consome aquele que quer destruir, consome aquele que quer aniquilar. Então você esteja atento, porque as ciladas de Satanás, como essa cilada que aqueles homens estavam armando especificamente ali para Daniel, acontecem também nas nossas vidas. Quantas vezes nós teremos à nossa frente situações que tentam nos levar a pecar, que tentam tirar, né, a nossa mente do foco de Deus, que tentam tirar a nossa paz, que tentam tirar ali, né, o nosso senso de juízo, a nossa paciência, né? Quantas vezes situações se apresentam à nossa frente querendo gerar essas coisas todas para que nós sejamos destruídos, para que nós estejamos pecando e desfazendo tudo aquilo, né, que Deus quer fazer na nossa vida, né? E a maior cilada, irmãos, a maior cilada que foi levantada ali nessa passagem bíblica, na verdade foi a cilada para Daniel, para que ele pudesse parar de orar, para que ele pudesse parar ali de buscar ao seu Deus, para que ele pudesse dar ouvidos a um decreto maldito, né, fazendo aquilo que jamais agradaria a Deus, né? No mundo espiritual, aquilo que parecia ser uma coisa, na verdade, né, poderia ser muito pior do que aquilo que aconteceu. Então, se Daniel tivesse verdadeiramente obedecido aquele decreto, uma destruição espiritual com certeza viria sobre a vida dele, né? E com certeza ele seria alvo fácil para outras circunstâncias ali, né, que aqueles homens que estavam de olho ali buscando destruir Daniel tivessem sucesso, né? Então, você discirna já nesse instante quais eram as consequências dessa situação, né? Se Daniel, né, obedecesse o decreto do rei, o que aconteceria na vida espiritual dele, né? E Daniel, obviamente, como homem sábio, homem inteligente, pesou isso na sua vida. E a Bíblia diz que ele, quando ouviu falar do decreto do rei, ele foi para sua casa para buscar a Deus, para orar, como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, né? Voltado para a direção aonde estava Jerusalém. Qual das duas situações para Daniel, né, teria um efeito, né, pior, né? Qual das duas situações? Daniel pesou e disse, né, que o melhor seria buscar a Deus, desobedecer o decreto do rei, né, correr o risco de ser morto, né, correr o risco ali de que o decreto do rei, melhor dizendo, que o decreto do rei fosse atendido. Eu penso que Daniel, ele não tinha medo de ser morto, né? Eu penso que Daniel, ele não tinha medo ali das consequências daquela atitude, porque ele conhecia o rei, né? Ele conhecia, melhor dizendo, Deus, ele conhecia ali, né, o poder de Deus, já tinha tido ali uma experiência tremenda com Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro da fornalha de fogo ardente, com o rei Nabucodonosor. Então toda essa situação gerou algo na vida de Daniel, gerou uma fé intransponível, onde os valores de Deus eram inegociáveis, ou seja, nos valores de Deus, tanto para Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente, foram inegociáveis, né? Os valores de Deus foram inegociáveis, ou seja, né, eu vou seguir os preceitos e a vontade de Deus.
Essa foi a decisão de Daniel ali, independentemente das consequências que ele poderia passar, não é verdade? Então, irmãos, sabe, que você comece a pesar sobre a sua vida, nas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia, daquilo que vai gerar um estrago, daquilo que pode gerar um estrago espiritual na sua vida. Às vezes você pode estar pensando, não, vou fazer dessa forma, porque se eu não fizer dessa forma, eu vou ser prejudicado. Mas olhe, porque determinadas decisões infringem cabalmente a palavra do Senhor, e todas as vezes que nós abrimos mão de obedecer, nós estamos desobedecendo, e todas as vezes que nós desobedecemos, nós estamos sendo rebeldes, e quem está sendo rebelde, segundo a palavra do Senhor, é abominável a Deus, e quem se rebela é como se estivesse praticando um pecado de feitiçaria, né? Para você ver, irmãos, sabe, aquilo que é importante a gente considerar na nossa vida espiritual, né? Para você ver como essa situação, né, gerou ali um resultado que parecia ser negativo para Daniel, quando na verdade Deus já estava maquinando através da atitude de Daniel, depois da atitude de Daniel, né, algo superior, algo muito maior daquilo que ele poderia imaginar talvez naquele momento, né? Então, sabe, o nosso Deus é assim. O nosso Deus, quando olha para nós e encontra a felicidade, a fidelidade. Nosso Deus, quando olha para nós e encontra ali pessoas abrindo mão de determinadas situações, por causa dele, o Senhor vem com resposta. E a resposta de Deus é sempre maior do que aquilo que nós esperamos. A resposta de Deus é sempre melhor do que aquilo que nós esperamos dele, irmãos, sabe? O nosso Deus é assim. E eu falo, irmãos, por diversas experiências que eu já tive, onde eu tive que abrir mão de algumas coisas que seriam assim supostamente boas, né? E por causa das coisas que são de Deus, e a resposta de Deus foi sempre maior do que aquilo que eu esperava. A resposta de Deus foi sempre maior do que aquilo que eu imaginava que iria acontecer. Então, sabe, que você hoje, você que está ouvindo essa mensagem hoje, que você, né, se posicione verdadeiramente, né, você realmente é fiel a Deus, você suporta situações, né, que irão ali, né, gerar sobre a sua vida em determinado momento coisas que talvez não sejam agradáveis. Por causa de Deus, você tem isso no seu coração? Você acha que você agirá dessa mesma forma como agiu Daniel ali? Como agiu Daniel, né, naquele momento, naquele instante, não abrindo mão daquele contato que ele tinha com Deus? E é óbvio, né, que Daniel necessitava daquilo, ele sabia disso, né, a importância daquela atitude que ele tinha, né, numa cidade aonde ele era, independentemente do sucesso que ele tinha ali, era uma cidade distante do seu país, era uma cidade aonde os costumes não eram do seu país, né, aonde Daniel não se sentia feliz por conta disso. Afinal, ele era o quê? Um homem escravo naquela nação, com costumes de um povo idólatra, de um povo que não tinha Deus, né? Então, que as suas lutas sejam lutas, né, que vão demonstrar a sua fidelidade, entendeu? Então, se você é de Deus, você é de Deus. Se você é de Deus, você segue o Senhor. Se você é de Deus, você não abre mão dos preceitos de Deus na sua vida, e você não abre mão da sua integridade, você não abre mão da sua honestidade, você não abre mão ali, né, de tudo aquilo que agrada a Deus, e você despreza cabalmente aquilo que entristece o coração de Deus, né? E Daniel, ele olhou essa situação, decidiu-se, né, por continuar ali servindo a Deus, e ali aqueles homens que tinham ali influenciado o rei a escrever aquele decreto,
né, viram que ele estava ali buscando a Deus e foram ali denunciá-lo, né, ao rei Dario, dizendo ao rei Dario que ele não obedecia ali a palavra, o decreto do rei, e nem tinha consideração pelas coisas que são do rei. Coisas mentirosas, óbvio, né? A mentira em relação àquilo que Daniel era, né, para o rei, ou melhor, que o rei era para Daniel, né? E também uma mentira em relação, né, às intenções de Daniel. Daniel não tinha intenção de usurpar, Daniel não tinha a intenção de ofender o rei. Daniel simplesmente não abria mão, né, de cultuar e adorar o seu Deus, né? E ali a Bíblia diz que Dario, que gostava muito de Daniel, procurou durante todo o dia ali não castigá-lo, né? Procurou uma alternativa para que Daniel não fosse ali castigado, morto, lançado ali na cova dos leões. E aqueles homens, né, terríveis, aqueles homens instigaram o rei dizendo: o seu decreto é irrevogável, você tem que cumprir o seu decreto. E ali o rei abriu mão, mandou levar Daniel e o lançou ali na cova dos leões. E lançaram Daniel na cova dos leões, fecharam ali a abertura da cova com uma pedra. O rei selou ali aquela pedra para que ninguém pudesse tirar com o seu anel, né, para que ninguém pudesse dizer ali, né, que Daniel foi salvo porque abriram ali a pedra e tiraram Daniel, né? E é importante você entender também que aquilo que foi feito pelo rei foi contra a vontade dele. Ele foi instigado, iludido, enganado, né, pelos seus empregados, né, pelos seus ali líderes, né, pelos seus sátrapas, né, pelos seus governantes ali, e, né, praticou essa determinada atitude. E você tem que estar atento, porque você não pode ser esse também como o rei, né, que em determinado momento toma uma atitude na sua vida, e essa atitude vai trazer coisas terríveis. Nunca se esqueça, irmãos, que um erro cometido muitas vezes não dá para ser consertado, né? Então, tipo assim, uma pessoa que adultera, logo após aquilo que aconteceu, não tem como apagar mais aquela marca, não tem como apagar mais aquele ato, né? E quantas vezes essa atitude vai gerar coisas terríveis na sua vida, né? E quantas vezes, né, essa situação específica vai trazer ali a destruição de uma família inteira, a destruição, né, e vai gerar coisas ruins, né, se houverem filhos, sobre os filhos, por conta ali dessas pessoas viverem num lar destruído, num lar onde houve o engano, a mentira, né? E eu estou dando um exemplo, irmãos, mas quantas atitudes as pessoas tomam de forma equivocada, às vezes enganam o outro, né? Enganam o seu próximo, enganam determinada pessoa, roubam, né, achando que, né, é natural aquilo, e quantas vezes a consequência do seu ato vem depois, né, e essas coisas, né, depois tem que haver ali, né, o cumprimento das consequências daquela atitude. Então você vigia, irmãos, sabe, o rei foi enganado, e quantas vezes as pessoas vão ser instigadas a serem enganadas também por artimanhas, por situações que vêm ao seu encontro, para ali, né, serem levadas ao engano, para praticarem atitudes que muitas vezes são crimes em relação à nossa legislação, né, e muitas vezes, né, independentemente de serem crimes em relação à nossa legislação, elas são contra os preceitos e os valores de Deus, né? Então você vigie, sabe? Você vigie, porque as consequências de um erro muitas vezes são muito duras. As consequências de um erro muitas vezes levam, né, décadas, levam anos
para que possam ser ali, né, eliminadas as consequências. O perdão é imediato, baseado no arrependimento, mas, né, a consequência do pecado muitas vezes acontece, né, e leva muito tempo para que essa consequência seja eliminada, né? E quantas vezes nós temos visto isso, irmãos? Sabe, pessoas errando e depois se arrependendo, né? Só que depois do erro, né, a consequência do erro gera sofrimento, gera angústia, tristeza. E quantas vezes as pessoas não conseguem suportar, né, por conta dos seus próprios erros, né? E quantas vezes as pessoas saem da presença de Deus porque erraram, né, e porque, né, estão sofrendo as consequências do seu erro, e aí querem que Deus resolva, e aí querem que Deus ali aniquile o problema, e Deus, ele vai o quê? Esperar ali o tempo certo para que as coisas aconteçam, né? Não se esqueça, né? Não se esqueça do povo de Israel no deserto, que foram condenados por Deus a viverem 40 anos vagando pelo deserto. Enquanto não passaram os 40 anos, eles não tiveram o livramento, ou seja, não alcançaram a terra prometida. Daniel estava preso no cativeiro na Babilônia, e Deus sentenciou o povo a 70 anos de cativeiro por conta da sua desobediência, por virarem as costas a Deus. E Deus só respondeu às orações, inúmeras orações como essas de Daniel, 70 anos depois. 70 anos depois. Então Deus não abre mão também das consequências. Deus não vai, sabe, deixar com que o ser humano seja impune por conta da sua santidade. Deus não pode pecar contra ele, né, ele mesmo. Deus não pode desobedecer a ele mesmo, né? Como eu sempre falo, né, quando Deus falou, virou lei para ele mesmo, né? E para nós, quanto mais para nós, né? Então, irmão, sabe, que você, né, compreenda isso, sabe? Que você compreenda tudo isso para que você possa ser uma pessoa abençoada neste mundo, para que você possa ser uma pessoa vitoriosa, para que a sua família seja uma família feliz, que tenha paz, para que os seus filhos sejam servos de Deus Altíssimo, para que os seus filhos sejam, né, pessoas fiéis a Deus também, olhando para você como exemplo de fidelidade, como exemplo de sobriedade, como exemplo de uma pessoa, né, que venceu as lutas, né, pela sua fé e pela sua perseverança. É assim que tem que ser a sua vida. É assim que Deus deseja que você seja, uma pessoa perseverante, uma pessoa que olha para Deus, sabe, e respeita os valores de Deus e segue fielmente ao Senhor, né? Não por teoria, mas por prática, irmãos. Você está vendo o Senhor ensinando, né? Ensinando através dessa palavra, como o Senhor ensinou diversas vezes na Bíblia, inúmeras vezes na Bíblia, esses preceitos, essa vontade, esse desejo, e quantas consequências ruins vieram sobre o homem. Irmãos, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, perderam tudo aquilo que eles tinham por causa da desobediência, irmãos. Deus não vai mudar o juízo dele porque é você. Deus não vai mudar o juízo dele, né, porque você se acha melhor do que todo mundo, você se acha melhor, né, do que Daniel, você se acha melhor, né, do que Adão e Eva. Você não é, nós somos todos iguais, seremos julgados, né, pelo mesmo juízo, seremos julgados, né, pela mesma palavra de Deus, irmãos. A palavra de juízo de Deus é a mesma, desde a criação do homem. Deus não vai mudar nada porque somos nós, porque é o Joaquim, porque é o Manuel, porque é o José, porque é a Maria. Deus não vai mudar, né? Pode ser qualquer nome aí, pode ser qualquer pessoa. O juízo de Deus será sempre o mesmo, né? E conforme diz a palavra do Senhor, né? Nosso Deus é um Deus justo, que não aceita suborno, né? E nem mede de forma diferente, né? Então, irmãos, sabe, que você esteja atento, né, para que você possa ser uma pessoa abençoada, né? E ali a Bíblia diz que o rei Dario, ele não comeu nada, não dormiu à noite,
com a esperança de que o Deus de Daniel pudesse ali salvá-lo, né? E é interessante porque o rei Dario, ele já tinha ouvido falar de Deus de Daniel. Se você olhar aqui, você vai ver quando ele chega a Daniel, ele chama Daniel, olha só no versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz que revelava aflição e disse, Daniel, servo do Deus vivo. Ou seja, ele já tinha ouvido falar do Deus de Daniel. Provavelmente Daniel já tinha exposto a esse rei a grandeza do seu Deus. E aquele rei chamou o Deus de Daniel de Deus vivo, que é realmente um dos títulos de Deus, dados por ele mesmo, é óbvio, né? Então, para você ver, irmãos, a amplitude daquilo que Daniel estava fazendo, a amplitude do testemunho que Daniel dava. Daniel mostrava um Deus vivo, um Deus que atua no meio de nós. E aquele rei chamou Daniel, dizendo, servo do Deus vivo, servo do Deus vivo. Será que o mundo espiritual pode chamar dessa forma? Será que o mundo espiritual pode chamar fulano de tal, servo do Deus vivo, Joaquim, servo do Deus vivo, Maria, serva do Deus vivo. Será que o mundo espiritual comumente está te chamando desta forma? Será que Deus está te chamando desta forma? Sim, irmão, nós temos que olhar e nos importar com essas coisas. É desta forma que nós vamos ser pessoas abençoadoras, edificadoras, e é desta forma que nós vamos alcançar a salvação. Aquele que vacila por dois caminhos, aquele que cambaleia por dois caminhos, conforme diz Elias, não vai chegar a lugar nenhum. Aquele que tem uma vida meia boca, aquele que tem uma vida superficial em relação a Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Se você não for chamado filho de Deus ou servo do Deus Altíssimo, você está em maus lençóis. Você, com certeza, não atingirá o coração de Deus. As suas orações e as suas palavras não serão ali cumpridas. Sabe por quê, irmãos? Deus honra, conforme nós escrevemos esses dias na palavra pastoral, Deus honra aquele que o honra. Como é que você quer que Deus responda às suas orações de forma positiva se você não se considera um servo de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, que se submete a Deus, Servo significa, irmãos, que nós somos pessoas obedientes, pessoas que servimos, somos escravos de Deus, escravos no sentido de servidão. Tudo aquilo que Deus manda nós fazemos. Você compreendeu isso? Desobedece uma ordem do seu patrão aí para ver o que acontece com você. Desobedece uma ordem, não faz aquilo que eles mandam, para você ver o que acontece com você. Então as pessoas têm medo do seu chefe, têm medo do seu patrão, mas não tem medo de Deus, É impressionante isso, irmãos? Deus fala, a pessoa não tem o mesmo temor do que tem em relação à sua vida profissional, como exemplo, Para você ver, irmão, como as coisas são terríveis hoje em dia, sabe? As pessoas banalizam Deus, não se importam com as coisas que são de Deus, não obedecem a Deus, E depois querem ser abençoadas, e depois querem ter comunhão com Deus, querem ouvir a voz de Deus nas suas orações, querem sentir Deus, depois querem ter dons espirituais. Sabe, irmãos, vamos olhar para aquilo que Deus nos mostra na palavra dele, porque o alvo é nós. A palavra de Deus foi escrita para nós, o alvo somos nós.
Nosso coração é o alvo de Deus, sabe? Então, quando você olha um texto desse, que você aprendeu, talvez quando fosse criança ali, achou bonitinha a história, era muito mais profunda do que uma criança pode entender, né? Que a criança vai entender que Deus é poderoso para livrar, como essa passagem verdadeiramente diz, mas essa passagem ela diz muito mais do que aquilo que uma criança pode aprender, né? E eu creio que você já não é uma criança, portanto você tem que aprender, portanto você deve aprender, portanto você deve assimilar, portanto você deve adquirir a sabedoria daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações, né? Através da sua palavra, para que você seja uma pessoa que agrada o coração de Deus e é honrado por Deus. Quando você profetiza uma palavra, o Senhor vem e te honra com aquela palavra. Quando você ministra o poder de Deus, Deus vem e responde com poder, né? Como Elias ali no Monte Carmelo, quando ele armou ali todo o altar, quando ele mandou jogar água, né? Inundar ali o altar, né? E ele colocou ali o holocausto sobre o altar, e do lado dele estavam ali 450 profetas de Baal, né? Somente Elias, o profeta de Deus, né? E eles haviam combinado ali que o Deus que respondesse a oração, né? E acendesse, né? O holocausto e consumisse o holocausto, esse era o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que aqueles 450 profetas de Baal, né? Buscaram, né? ao demônio Baal, né? E durante a manhã toda eles se cortavam e se chicoteavam e rolavam no chão. E Deus não permitiu que houvesse resposta das trevas. E aí chegou a vez de Daniel, mandou ali, preparou o altar e mandou jogar água na lenha. Para ser mais difícil ainda de acender. Colocou o holocausto sobre a lenha, sobre o altar, inundado de água. E orou ao Senhor e disse assim: Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo e que eu fiz tudo isso sob tua orientação. E quando Elias acabou de orar, Deus mandou fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo atingiu o altar, consumiu toda a lenha e consumiu todo o holocausto. E ali aqueles 450 profetas de Baal foram mortos pelo povo de Israel, que estava assistindo ali aquele desafio, né? Olha só, irmãos, olha só como Deus honra. Mostra a este povo que eu sou teu servo. Foram as palavras de Elias, né? Olha só, irmãos, olha só que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Olha só, né? Como Deus faz, irmãos. Quando nós fazemos tudo segundo a vontade de Deus, a resposta de Deus, ela é plena. E Elias sabia disso e falou, né? Mostra que eu sou teu servo e sob tua orientação eu fiz tudo isso. E ali caiu tudo, caiu fogo do céu. Deus deseja encontrar homens com essa fé. Deus deseja encontrar homens como Daniel, como Elias, como Eliseu, né? Como Jeremias, como diversos profetas ali que foram enviados pelo Senhor para fazer obras maravilhosas, grandes, sofreram lutas. Jeremias, quantas coisas Jeremias sofreu por estar profetizando ali a verdade, por estar profetizando a palavra de Deus. Deus mandava, vai lá e fala para o rei, vai lá e fala para o povo, e Daniel ia lá e falava para o povo, aí ele era preso, jogado em cisterna, né? Sofria as consequências ali, mas ele não se negava a fazer aquilo que Deus mandava. Ele olhava para Deus, né? E falava, vou fazer, né? E pedia a Deus misericórdia sobre a vida dele, né? Talvez hoje seja um dia de você parar com tudo aquilo que você tem feito, com as atitudes mundanas, com, sabe, aquelas atitudes que levam ao engano, à mentira, aquelas atitudes que entristecem o coração de Deus, para viver realmente as coisas santas. As coisas são de Deus para que você possa ser uma pessoa abençoada, abençoada pelo Senhor. E ali, né, o rei
né, ouvindo falar do Deus vivo, disse, né, conforme nós já lemos, né, Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Que palavra, né, irmãos? Olha que testemunho. Deus vivo que você serve continuamente. Será que as pessoas estão encontrando isso em você? Ou você tem se escondido aí como um camaleão? Ninguém sabe que você é servo de Deus vivo, né? Você se transveste, você muda como um camaleão. Depende do ambiente, você se adapta, né? Você se adapta conforme o ambiente. Está num lugar assim, você finge que é um deles. Você vai para outro lugar, você finge que é um deles também. Você muda de um lugar, você finge, vai para a igreja, finge que é um deles também, né? Será que você tem feito isso com um camaleão? Se adaptado no meio ambiente? Ou as pessoas vão dizer de você isso que o rei disse, né? Servo do Deus vivo, a quem você serve continuamente. Irmãos, é assim, é a verdade, essa é a verdade. Essa tem que ser verdade da sua vida. Essa tem que ser verdade para você. As pessoas têm que fazer isso. E você está compreendendo isso, irmãos? Não podemos ser pessoas que vivemos escondendo o nosso Deus. Nós temos que mostrar o nosso Deus, mostrar o nosso Deus em nós. Mostrar o nosso Deus em nós, né? Deus fluindo de nós, Deus fluindo das nossas palavras, Deus fluindo dos nossos pensamentos, Deus fluindo das nossas decisões, Deus fluindo, né, da nossa família, Deus fluindo do nosso trabalho. Ou seja, né, nós temos que demonstrar a Deus que nós somos servos mesmo. Se você é servo, né, e todo mundo sabe disso, né? Você é servo de Deus, todo mundo sabe disso, né? E não tenha vergonha do teu Deus. Não tenha vergonha de ser servo de Deus no mundo tenebroso, né? Não tenha vergonha, né? Porque, né, quem tiver vergonha de Deus será envergonhado pelo próprio Senhor, né? Nós somos servos, nós devemos mostrar isso, não através de palavras, irmãos, não, né? Mas mostrar isso através das nossas atitudes, através da nossa vida, mostrar isso, né, através, né, do nosso dia a dia, conforme Daniel fazia ali, né? E Daniel respondeu ao rei que vive para sempre: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. Olha só que Daniel pôde dizer também, né? Que Deus não encontrou culpa em mim, nem porque não pratiquei nenhum mal contra Deus, e também não pratiquei nenhum mal contra ti. Daniel fez questão de dizer isso ao rei, que a atitude dele não ofendia o rei, a intenção dele não era ofender o rei, a intenção dele não era, né, menosprezar o rei. Ele estava dizendo isso: olha, não fiz nada contra ti, né? E ali, irmãos amados, sabe, nós olhamos esses versículos bíblicos, quanta coisa boa tem para a nossa vida, né, irmãos? Quantas coisas nós podemos tirar disso, né? Daquilo que Deus fez através de Daniel e por Daniel nesta passagem bíblica, né? Quanta coisa boa, né, nós conseguimos extrair. E depois que Daniel disse isso ao rei, eu gostaria de ler agora um trechinho da palavra que nós não lemos ainda, na sequência dos versículos, em Daniel 6 ainda, versículo 24, onde o Senhor diz assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos.
Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Olha o resultado, irmãos. O nome de Deus glorificado, né? O nome de Deus exaltado. Que coisa maravilhosa aconteceu aqui. Aqueles que queriam destruir Daniel foram destruídos. E será assim conosco, irmãos, sabe? Aquele que tentar te destruir será destruído por Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Não existe chance de sucesso das trevas sobre as nossas vidas. Quando o teu inimigo se levantar contra você, ele vai cair para a glória do Deus vivo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus destrói sim os inimigos dele. Deus destrói sim os inimigos de Deus, né? Deus destrói sim aqueles que tentam nos destruir. E quantas vezes eu já vi isso na minha vida, irmãos, sabe? Na minha vida profissional, quantas perseguições eu recebi, e quantas vezes Deus ali fez com que todos aqueles que me perseguiam fossem retirados da minha presença, fossem retirados da minha frente. Acredite no teu Deus, exalte o teu Deus. Muitas pessoas dirão isso por conta das suas palavras, das suas atitudes, por causa dos milagres que Deus faz em você. Muitos dirão, eu quero o Deus do fulano de tal, eu quero o Deus do ciclano, eu quero o Deus do beltrano, Muitos dirão isso, eu quero o seu Deus, Muitos desejarão conhecer o seu Deus por conta daquilo que é a sua vida. Muitos desejarão conhecer o seu segredo, que de segredo não tem nada, porque a nossa vida, ela pertence a Deus e é regida por Deus, e Deus que comanda e Deus que faz, e a gente publica isso de forma constante, Mas as pessoas, elas não compreendem muitas vezes isso, porque não conhecem o próprio Deus, e através da sua vida, com certeza serão motivadas a conhecer o Deus de Daniel, a conhecer o Deus do fulano, beltrano e ciclano, a conhecer o seu Deus, por conta daquilo que é a sua vida e por conta daquilo que Deus faz em você, Essa é a história que Deus tem para escrever na sua vida. Uma família, uma vida abençoada, para a glória do santo nome do Senhor, aonde todos inequivocamente verão a glória de Deus e o poder de Deus, e como você vive em paz e alegria para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqueles que são fiéis a Deus vivem desta forma. Então você busque, não abra mão do seu Deus, construa isso, conforme Daniel construiu. Daniel já era idoso, já era velhinho ali naquela oportunidade. Foi levado jovem para o cativeiro na Babilônia, viveu experiências tremendas. Vários reis passaram ali, enquanto Daniel estava ali escravo. E ainda na sua velhice, Daniel testemunhava a Deus, e Daniel recebia grandes revelações do Senhor. Daniel recebeu grandes revelações a respeito do Apocalipse, dos últimos tempos, irmãos? Daniel recebeu tantas coisas ali que ele escreveu, que profetizam ali os últimos tempos, juntamente com outros livros, que diversos livros da Bíblia profetizam sobre diversos tempos, inclusive o Apocalipse, que é
uma revelação plena dos últimos tempos, né? Mas diversos livros na Bíblia, conjugados ali ao livro de Apocalipse, mostram, né, aquilo que irá acontecer nos últimos tempos. Então que você seja este homem, como Daniel, fiel ao Senhor, sábio, né, fiel e que recebe revelações do Senhor para a glória do santo nome do Senhor. Você acredita nisso e você quer isso? Se você acreditar e se você desejar, Deus pode te entregar. Se motive, se comprometa com Deus a ser um Daniel, né? Para que o Senhor possa, assim, honrar você, como Ele honrou aquele homem nas suas lutas, nas suas dificuldades, livrando e prosperando, né? Conforme ele diz assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro. Então que você tenha isso no seu coração, que depois da prova vem a resposta, que depois da prova vem o poder, que depois da prova vem a bênção do Senhor. O problema é que muitas vezes pessoas são reprovadas, né? Quando passam pela prova, elas não conseguem ali suportar, né? E abrem mão das coisas que são de Deus e, portanto, não serão recompensadas pelo Senhor com a bênção e sim com a maldição. Né? Que você seja esse grande instrumento de Deus, em nome de Jesus. Né? Vou orar por você agora, feche os seus olhos, vamos buscar ao Senhor agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, lama subianda, lama shuricanda, lama cheia, serebicandalaias, serebiclaias. Ó Deus Altíssimo e Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, aquele, Senhor, que luta as nossas lutas, aquele que destrói os nossos inimigos, Senhor. Pai, vem sobre o teu povo agora, Senhor, derrama poder pleno, derrama poder, Senhor, sobre a tua igreja, sobre este povo que te busca, Senhor. Derrama poder, Senhor, sobre, Senhor, da glória as vidas que me ouvem agora, Senhor. Quebra as prisões, Senhor, quebra, Senhor, da glória, Pai, as correntes, Senhor. Tira das prisões, Senhor, do pecado, do engano, da frieza espiritual, da superficialidade, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, que todos decidam, Senhor, da glória, todas as vezes por Ti, Senhor, que todos decidam, Senhor, sempre por Ti, lama subianda, lama shuricanda, lama suria, rica lavanaia, serevicanda, lama cheia, serevicandoloro, viriclama suria. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te sobre o teu povo, Senhor, trazendo para Ti, Senhor da glória, grandes homens, grandes mulheres de Deus, grandes servos do Deus Altíssimo, do Deus vivo, aleluia, aonde, Senhor, de toda a terra glorificarão o Teu nome, Senhor, honrarão o Teu nome pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua perseverança. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a Tua igreja, Senhor, eu abençoo esse povo que me ouve, Senhor, eu abençoo estas vidas que se decidiram por Ti, Senhor, e que querem a Ti, Senhor da glória, Pai, que querem serem chamadas, Senhor, de filhos, de servos do Deus vivo. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, abençoo o Teu povo. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você está abençoado pelo Senhor. Eu creio que Deus fez uma grande obra na sua vida esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.